Bem-vindos, então, bem-vindos novamente à nossa aula 14, a nossa 14ª aula, e nós vamos dar continuidade à temática, então, de mesa diretora dos conselhos e comissões, tratando agora, então, sobre os primeiros secretários e o segundo secretário, né? A gente já falou mais sobre o primeiro secretário na aula anterior e vamos dar mais ênfase, então, ao segundo secretário. Bom, para o segundo secretário, gente, tudo que a gente falou lá na aula sobre o primeiro secretário serve para ele. Só tem uma diferença, né? O segundo secretário, ele só faz todas aquelas atribuições, só exerce todas aquelas atribuições que a gente falou na aula anterior, na falta do primeiro secretário. Então, faltou o primeiro secretário, quem vai assumir as suas funções, quem vai realizar ali as suas atribuições é o segundo secretário. Cabendo a esse, então, todo aquele papel, tudo aquilo que a gente colocou, que a gente já falou, né, dá uma olhada, então, na aula anterior, para vocês lembrarem, para a gente saber, para vocês terem noção do que o segundo secretário vai fazer na falta do primeiro. Lembrando que o primeiro secretário, uma vez estando o primeiro secretário, o segundo secretário deixa de exercer o seu papel, né, na Assembleia ou em qualquer outra situação, ok? Então, se o primeiro secretário ainda não chegou, o segundo secretário começa, então, a acompanhar, a dar ali, executar o seu papel, as suas atribuições na reunião. Chegou o primeiro secretário, né, o ato que o segundo secretário está fazendo, ele encerra, e o primeiro secretário, então, assume aí o seu posto e continua, dá continuidade àquilo que foi feito. E não cabe ao primeiro secretário, gente, refazer o que o segundo secretário fez na falta dele, não, do primeiro, tá bom? Então, para a gente exemplificar, fez-se a pauta, né, traz a leitura aí da ata da sessão anterior para aprovação. Então, o primeiro secretário não chegou, o segundo secretário, então, assume esse posto e faz a leitura da ata. Ele abre, então, para a deliberação da ata e a ata, então, é aprovada, tá? Da forma que foi escrita, ninguém quis fazer nenhuma pontuação. Então, o primeiro secretário, então, chega nesse momento e tem que esperar, então, o segundo secretário encerrar esse momento aí de definição. Votou-se pela aprovação da ata, está votada, o segundo secretário, então, assina e passa para o primeiro secretário. Nesse momento, o primeiro secretário não pode chegar e falar assim, eu tinha alguma coisa para corrigir, eu acho que essa ata está faltando algum dado, tá bom? Ele não pode mais corrigir essa ata, porque essa ata já foi aprovada, já foi deliberada e já foi, então, superada aquela fase que o segundo secretário realizou. Tá? E foi feito de forma correta, juridicamente correta. Ele estava ali exercendo a função do primeiro secretário que não chegou a tempo. Então, ele não pode desfazer algo que o segundo secretário já fez, tá? Enquanto ele não chegou. Encerrado, então, aquele momento, o primeiro secretário assume e continua. Mesma coisa vale o contrário. O primeiro secretário, então, começa, faz aquele primeiro momento ali de verificação de presença, verificada, então, toda a presença. O primeiro secretário, então, tem algum compromisso urgente, precisa sair e precisa com que o segundo secretário assuma. A partir desse momento, o segundo secretário assume dali para frente. Tá? Ele não pode voltar lá naquele momento de conferência de presença, né, dos membros para refazer aquilo que o primeiro secretário fez. Ok? Na falta de um, o outro assume, tá? Mas ele não pode refazer os atos que já foram feitos, tá bom? Que foram corretamente feitos, certo? Nada impede, todavia, que se um ato for feito de forma ilegal, tá? O secretário aqui assumir conserte o ato, mas desde que legal. Não é mudança de informação ou mudança de ideia, não. Agora eu pensava daquela forma, de outra, não. Ou eu, quanto secretário, via de um jeito e o segundo secretário via de outro, ele vai refazer. Não é assim. Ok? Só se for uma questão mesmo ilegal, ele vai trazer, olha, foi feito aqui, foi feito de forma ilegal, e aí a gente precisa refazer esse ato. Bom, além disso, gente, a gente precisa trabalhar naquilo que não faz. Mais uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui quando a gente fala sobre funções e atribuições do segundo secretário.
é comum, tá? A gente já viu em alguns regimentos internos o regimento trazer, ou até a lei, trazer algumas funções diferentes. Então, para o primeiro secretário, ele deve fazer uma certa, algumas coisas, e ao segundo secretário é dado fazer outras coisas, além de substituir o primeiro secretário. Então, vamos lá. Eu já vi regimento interno, né, e leis dizendo a seguinte situação. Ao primeiro secretário, por exemplo, compete, tem uma relação lá, e entre elas está lá construir a ata da reunião, montar a ata de reunião. E quando a gente vai lá nas funções do segundo secretário, está lá, ler a ata da reunião anterior. Então, o primeiro secretário tem o papel de construir a ata, tá? Mas quem tem o papel de ler a ata é o segundo secretário, tá bom? Então, isso pode acontecer. É o indicado? Não, porque você acaba dando mais funções ao segundo secretário do que ao primeiro. Porque além do segundo secretário poder substituir o primeiro secretário, ele tem outras atribuições que são específicas dele. E isso não faz, além de não fazer muito sentido, uma vez que a função é a mesma, né? A questão aqui é mera substituição, traz ainda ao segundo secretário um acúmulo maior de atribuições que não foi dada ao primeiro secretário, que acaba ficando com menos atribuições, tá bom? Mas pode acontecer, não tem nada de ilegal nisso, só não é o recomendado por causa da prática, tá? Por causa de questões práticas mesmo de funcionamento. E o que é que o primeiro e o segundo secretário, então, não fazem, não podem fazer? O primeiro ponto que a gente quer colocar aqui, gente, é exercer a função de presidente, salvo na falta do presidente e do vice. Aqui é acumulativo, tá bom? Então, o primeiro secretário e o segundo secretário não podem, tá, exercer a função de presidente enquanto não houver a falta dos dois. Então, não pode estar nem o presidente, nem o vice-presidente. Porque se tiver o vice-presidente, quem assume é o vice-presidente e não o secretário. A regra também vale, gente, para quem vai assumir primeiro ou não. Então, na falta do presidente e do vice-presidente, quem assume, então, a presidência, a gente fala presidência ad hoc, é o primeiro secretário. Na falta do presidente, vice-presidente e do primeiro secretário, aí o segundo secretário assume, ok? A gente tem que observar essa regra aqui, essa sequência, para que a gente possa garantir uma lógica aí dentro do funcionamento do Conselho em geral. Porque senão, se eu permito que o segundo secretário assuma a presidência antes do primeiro secretário, fica o segundo secretário sendo superior ao primeiro secretário, né? E isso não faz sentido. Então, gente, na hora de exercer as atribuições ali, as funções, eu só posso fazer com que o primeiro secretário ou o segundo secretário assumam a presidência na falta do presidente e do vice, tá? E eu só posso permitir que o segundo secretário assuma a presidência na falta do presidente, do vice-presidente e do primeiro secretário, certo? Além disso, também substituir o presidente. Quando a gente está falando aqui a diferença entre exercer as funções e substituir, a gente está falando em matéria de representação, ok? Então, uma coisa é exercer as funções de presidente, quando ele exerce lá dentro da plenária, ou na hora de montar a pauta, na hora de fazer as assinaturas das resoluções, etc. Então, isso ele está assumindo a função do presidente. Agora, quando a gente fala em substituir o presidente, a gente está referindo em representação. Então, tem um evento, convoca-se o conselho, convoca-se o seu representante para participar. E o secretário vai lá para poder fazer esse papel. O secretário só vai poder fazer esse papel da mesma forma que a gente falou quanto exercer as funções de presidente. Apenas se não houver no local, né, o presidente nem o vice-presidente. Porque na presença de um dos dois, os secretários não podem ali substituir o presidente, certo? A lógica também é a mesma, se o primeiro secretário tiver, é ele que substitui o presidente, e se o primeiro secretário não tiver, aí é o segundo secretário que assume. Vamos lá, só para a gente reforçar essa sequência aqui, tanto no exercício das funções, como na substituição do presidente, a sequência é presidente primeiro, se ele tiver, ele assume e exerce. Tá? Ele está ali na função de presidente mesmo. Se ele não tiver, o vice-presidente assume.
Se o vice-presidente não tiver nem o presidente nem o vice-presidente, o primeiro secretário assume. Se não tiver nem o presidente, nem o vice-presidente, nem o primeiro secretário, aí sim o segundo secretário assume. Quanto à falta de todos, a gente já falou, mas é importante a gente reforçar, já que nós estamos trazendo essa hierarquia, na falta de todos, a plenária nomeia um presidente ad hoc, tá? Assim como nomeia um secretário ad hoc para acompanhar a reunião. Tranquilo? E isso é feito lá na hora da reunião. Traz-se essa discussão, né, sobre a falta desses membros na mesa diretora, e aí a Assembleia, então, vota, define ali através de voto, escolhe quem vai fazer isso ad hoc. Além disso, o primeiro e o segundo secretário não podem nem alterar as decisões da plenária. Decisões da plenária são sempre soberanas. Eles vão extrapolar a vontade do primeiro secretário, do segundo secretário, do presidente e do vice-presidente. A gente até falou isso lá quando a gente tratou sobre presidente e vice-presidente. Então, a vontade da plenária, ela é sempre soberana. Tá? Ela vai desconsiderar, entre aspas, a vontade aí exclusiva, a vontade pessoal aí do primeiro e do segundo secretário. Certo? Se o primeiro e o segundo secretário discordam daquilo que a plenária decidiu, pouco importa. Tá? Uma vez que a plenária decidiu, eles vão ter que trabalhar e batalhar e divulgar e fazer tudo para que aquilo que a plenária decidiu venha acontecer. A gente falou também isso lá no momento que a gente fala de presidente e vice-presidente. Além disso, eles não podem decidir pelo conselho. Então, no momento que eles estão representando o conselho, não os cabe decidir. Aqui nós temos uma diferença muito grande relativa ao presidente e o vice-presidente. Lembrem que lá na aula que a gente fala de presidente, a gente trouxe a possibilidade de que o presidente faça uma decisão monocrática e traga o mais rápido possível para a plenária, para que a plenária possa ou ratificar essa decisão, ou seja, manter a decisão que foi tomada unilateralmente, ou refaça essa decisão, tá? Desde que isso esteja previsto na legislação. A gente falou isso lá na aula de presidente. Aqui não. Tá? Eu não posso prever essa possibilidade aqui para o secretário, porque o secretário não tem esse papel. Ok? Ele não foi eleito para uma presidência e nem para uma vice-presidência. Então, ele não tem esse papel de definir algo, ainda que momentaneamente, ainda que provisoriamente. Ele deve substituir o presidente e, se tiver que tomar uma decisão, ele, por obrigação, tem que informar a sua impossibilidade de fazê-lo e informar que, por essa situação, ele precisa levar para a plenária, para que a plenária possa, então, definir da melhor forma e de forma correta e legal aquilo que foi necessário. Claro, gente, que o secretário pode, como a gente falou lá na aula anterior, como ele pode despachar junto com o presidente, ele pode entrar em contato com o presidente e ouvir do presidente ou do vice, na falta do presidente, qual decisão, né, que poderia ser tomada ali para agilizar aquela situação, para organizar, uma vez que pode ser uma medida muito emergencial. Ele pode fazer isso, tá? Mas a decisão, ela vai vir de forma monocrática, né, pelo presidente, tá? Ele só vai transferir essa decisão, ele só vai transmitir aquilo que o presidente falou e qual a decisão que foi tomada, e da mesma forma essa decisão tem que ir à plenária, certo? Por fim, é importante destacar que a mesa diretora, como a gente já disse nos dois casos aqui, tanto para o presidente como para o vice-presidente, para o primeiro secretário e para o segundo secretário, que a mesa diretora ela não controla o conselho. Tá? Não é papel da mesa diretora controlar o conselho. Ele está ali para direcionar o conselho. Essa mesa existe para direcionar, tá? Para ser uma referência para o conselho, uma vez que nós não temos como nos referenciar a todos os conselheiros. A gente precisa, né, de uma certa forma, ter alguém de representação, né, um grupo menor ali que vai estar recebendo, que vai estar fazendo tendo essa representatividade, né, que vão espelhar aquilo que o conselho é. Então, eles estão para isso, estão para representar e para direcionar o conselho, mas não para controlar. O conselho não é controlado por ninguém, nem pela própria plenária. Tá? A plenária ela é deliberativa, ela não controla nada.
ela define e decide certas situações. Inclusive, quando ela traz o seu regimento interno e ela delibera, ela não está controlando. Ela está somente definindo a forma com que ela vai agir. Isso é democracia, né? Então, quando a gente traz aqui que o Conselho é uma expressão da democracia, até nisso ele é essa expressão. Democraticamente, a gente constitui, através dos nossos representantes, as leis que nós mesmos vamos observar. É a mesma coisa aqui do Conselho. Quando ele se organiza, ele traz a sua normativa, seu regimento interno, ele não está controlando, tá? Ele está simplesmente definindo as regras que eles têm que obedecer. Certo? Então, a mesa diretora também está sujeita a essas regras que tem que obedecer, por isso que ele não controla o Conselho. Dessa forma, então, ela também não define pelo Conselho, a gente falou, né, tanto nos dois casos aí, presidente e vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, eles não podem definir pelo Conselho, salvo o que a gente falou lá atrás, se previsto em lei ao presidente. Tá? A gente já falou sobre isso, não precisa entrar nessa temática. Salvo nessa situação, se tem alguma dúvida, voltem lá na aula de presidente, salvo nessa situação expressa lá, a mesa, então, não pode definir pelo Conselho, certo? Quem define pelo Conselho é o próprio Conselho através da sua plenária. Só aí, só nesse momento, é que vai trazer essa definição. A mesa diretora não pode, certo? Mais uma vez, reforçando, lembra lá do que foi dito sobre o presidente e na possibilidade de decisão monocrática, tá? Emergencial. Volta lá na aula de presidente, que a gente vai para tirar essa dúvida. Mas fora daquela situação, não pode. E, por fim, a mesa diretora não responde isoladamente pelo Conselho. Então, não importa qual situação, a mesa diretora não responde pelo Conselho. A gente já viu municípios, né, em que, uma vez definida a pauta, por exemplo, para uma determinada temática em que é necessário um sigilo, e a pessoa, e convoca-se, né, a reunião da plenária. E a presidente, e a mesa diretora, aliás, veio querendo impor a não possibilidade da decisão, da votação sigilosa ou da reunião sigilosa. Não compete à mesa diretora trazer esse tipo de decisão. Se a decisão, se a reunião vai ser sigilosa ou não, se a votação vai ser sigilosa ou não, quem define isso é a plenária. Ao presidente não compete isso, o presidente traz a pauta e na pauta ele pode trazer a definição sobre a possibilidade da reunião ser fechada ou ser aberta, assim como a votação ser fechada ou aberta. Nesse momento, então, a plenária vai iniciar a sua ação definindo sobre a realização daquela audiência, daquela assembleia. Tá? Então, a mesa diretora ela não pode responder pelo Conselho, tá? De forma nenhuma. Né? Nem para o bem, nem para o mal. Ela tem sim a função, como a gente já disse, de representar o Conselho, tá? E de orientar o Conselho, mas responder por ele não pode. Qualquer situação em que o Conselho precisa expressar a sua opinião, ou seja, informar aquilo que ele pensa que deve acontecer, só pode ser transmitida à população, mas né, a todo mundo, depois da realização da plenária. E a mesa diretora, a gente tem inclusive o papel de garantir que assim funcione. Okay? Então, chegou alguma coisa na mesa diretora, algum pedido sobre alguma decisão, alguma conversa no sentido, resolve aí, depois leva para o Conselho, a mesa diretora tem o papel principal de manter o funcionamento correto do Conselho. Então, é por obrigação que a mesa diretora informe dessa impossibilidade e fale, olha, nós vamos até marcar uma extraordinária para agilizar isso aí, mas quem vai definir, quem vai responder sobre esse questionamento, sobre o que precisa ser resolvido aqui, vai ser a plenária. A partir da decisão da plenária, então, aí nós, enquanto mesa diretora, devemos transmitir a todos a decisão e trabalhar e batalhar e fazer tudo possível para que essa decisão se concretize. Certo, gente? Então, encerramos, então, a nossa aula 14. Encerramos, então, essa temática de mesa diretora. Nós vamos passar, então, para as comissões. Na próxima aula, a gente já começa com comissão. Aí a gente vai dando prosseguimento a esse órgão, né? O trabalho desse órgão tão importante. Um abraço, vejo vocês na próxima aula.